Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. A enquete dominical, para quem não conhece, pessoal, que começou a seguir agora a gente no Instagram e lá no nosso canal no YouTube, é uma enquete que nós lançamos no domingo. Todos os domingos temos mais de 100 enquetes respondidas sobre algum tema relacionado a licitações e contratos. Seja um caso concreto, seja uma discussão de legislação nova, seja uma jurisprudência. E durante a semana nós trazemos a resposta a essa enquete, tá bom? E olha só, a enquete essa semana veio tratar de um assunto muito importante, que é a Lei 14.133, especificamente o momento de apresentação dos documentos de habilitação na nova Lei de Licitações e Contratos e trazida também na IN da SES, né, Instituição Normativa SES número 73 de 2022, tá? E vamos logo à nossa enquete. Olha só. Determinado órgão lançou edital fundamentado na Lei 14.133 para a pintura da sede com critério de julgamento menor preço, com as regras da IN número 73 de 2022. Então, olha só, pintura, serviço de pintura é um serviço comum de engenharia, até então, não é? Serviço comum de engenharia. Na Lei 14.133, o serviço comum de engenharia é realizado por meio de pregão, não é? Bem de serviços comuns e serviços comuns de engenharia, cujo critério de julgamento é menor preço ou maior desconto, não é? Pregão, menor preço, maior desconto. Nesse caso aí, menor preço. E aí, observando ainda as regrinhas da IN número 73. Então, é importante lembrar que agora, pessoal, na nova lei, qualquer licitação em regra, e no nosso caso aí concreto, um pregão, deve seguir o artigo 17 da Lei 14.173, o rito padrão, a não ser que o edital inverta as fases. Qual é esse rito padrão? Vamos ver aqui, artigo 17, o processo de licitação observará as seguintes regras em sequência. Fase preparatória, faz divulgação do edital de licitação, faz a apresentação de propostas e lances, quando for o caso, fase de julgamento, fase de habilitação, fase de recursal e de homologação. Então vejam que o inciso terceiro ele traz a regra que após a divulgação do edital, a licitante deverá apresentar no sistema, né, tratando-se de licitação, né, em regra eletrônica, simplesmente a proposta de preço. Não traz a regra de apresentação dos documentos de habilitação, como nós temos lá no decreto 10.024 ainda vigente. Nós estamos hoje com essa enquete em outubro de 2022 e ainda está vigente o decreto 10.024, onde regra, artigo 26, que juntamente com a proposta deverá ser anexado os documentos de habilitação. E aí o decreto fala também que aqueles documentos de habilitação que não tiverem no SICAF. Se os documentos de habilitação estiverem no SICAF, né, Sistema de Cadastramento de Fornecedores do governo federal, não precisa você anexar lá, a não ser que seja para atualizar os documentos. Então a nova lei traz o rito padrão, o rito pregão. Só que, olha só, você não exigindo do licitante a apresentação prévia juntamente com as propostas, está aqui no artigo 17, né? Não traz essa regra de apresentação juntamente com as propostas dos documentos de habilitação, apenas posteriormente. E aonde é que temos isso ainda na lei de forma mais clara? Aqui. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º, trazemos lá, não falamos nele. Inciso 2º, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Então, meus amigos, a nova lei, e aí no nosso caso é o pregão, o serviço comum de engenharia, a empresa simplesmente apresenta a proposta, cadastra a proposta no sistema e, posteriormente, é que apresenta os documentos de habilitação, aonde? Na fase de habilitação, por força do inciso 2º do artigo 63, onde vai ser exigido, né, a apresentação, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor. Aí não está falando, será analisado, está falando exigido, tá bom? Então vamos retornar à nossa enquete. Olha só. Então, o serviço de pintura, critério de julgamento menor preço, ainda é regra pela INSS número 73. E aí seguimos a enquete, né? Imaginemos que realizou-se a fase de lances e na fase de julgamento, e aí chegamos na fase de habilitação. E a enquete traz. Na fase de habilitação, o pregoeiro observou que no SICAF constava toda a documentação exigida no edital, com exceção da qualificação técnica que exigia-se lá no edital. Solicitando então da licitante esses documentos, né, que após analisada foi essa documentação que após analisada foi declarada vencedora. Então, olha só, o pregoeiro seguiu com a licitação, recebeu as propostas,
né, realizou a fase de lances, conduziu a fase de lance, realizou a fase de julgamento, aceitou a proposta na fase de habilitação, entrou no SICAF para verificar se a documentação da empresa vencedora estava tudo ok, observou que estava quase tudo ok, com exceção dos documentos de qualificação técnica. E o pregoeiro simplesmente fez o seguinte, solicitou da empresa, em que momento? Na fase de habilitação, conforme é regrado a Lei 14.133, corretamente, não é? Aceitou, julgou, analisou e declarou vencedora. E aí a enquete se segue. Olha só, outro licitante interpôs recurso justificando que a documentação deveria ter sido apresentada juntamente com a proposta e não poderia ser incluída posteriormente. Essa, pessoal, era a regra do nosso decreto 10.024, apresentação de proposta junto com os documentos de habilitação que não estivessem lá no SICAF. Mas a nova lei, como nós falamos, nós vimos aqui, né, o rito do artigo 17 com o inciso 2º do artigo 63 da Lei 14.133, regra que os documentos de habilitação serão exigidos quando? No momento da habilitação. Tá? Então, exatamente isso. O pregoeiro olhou lá, verificou que a documentação do SICAF estava ok. Não constava documentação técnica, o pregoeiro, nesse momento da fase de habilitação, solicitou a documentação da qualificação técnica, declarou vencedora. Então, a empresa que interpôs recurso está errada. Né? Está correta a licitante? Essa é a nossa enquete. Não, está errada. E 76% dos colegas marcaram não, exatamente entendendo a regra da nova lei de licitações e contratos. Aí temos vários participantes, inclusive alguns colegas que vêm, amigos que vêm discutindo direct, né? Mas é importante alertar isso aí. A nova lei, o novo rito, a documentação da habilitação é exigida quando? Posteriormente. Apenas o vencedor lá na fase de habilitação. E aí o licitante, o pregoeiro, obviamente, vai dar aquelas 2 horas mínimas, né, para a apresentação da documentação da habilitação, mas sem exigir previamente. E olha que informação importante para os amigos que são licitantes e que não conhecem ainda a nova versão do compras.gov para a Lei 14.103. Agora, o licitante, quando for cadastrar sua proposta pela Lei 14.133, ele não precisa mais anexar no campo anexo de proposta, nem anexo de habilitação, qualquer documento. Simplesmente ele vai preencher campos no sistema e aquilo ali será a proposta dele, né, para fins de apresentação na fase de lance. Posteriormente, se seguir as regras da IN73, ele vai apresentar aquela proposta ajustada, né, após a fase de lance, se ele for vencedor. E aí, na fase de habilitação, é que será solicitada a documentação de habilitação dele. No nosso caso aí, observou o SICAF, faltava qualificação técnica, solicitou, declarou vencedora, está tudo ok, a licitação. Então, a licitante que interpôs recurso está errada. Então, o recurso deverá ser julgado improcedente, com 76% dos colegas marcando não, exatamente acertando a enquete. Tá bom? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado à professora Lia Paz, que veio lá discutir lá no direct com a gente sobre o tema, né? Muito importante isso aí, né? Estamos todos envolvidos nessa discussão da nova lei de licitações e contratos e de forma que todos nós possamos contribuir uns com os outros, tá bom? Mais uma vez, lembrando que estamos com inscrições abertas para João Pessoa, dias 22 e 23 de novembro, para o curso Contratação Direta na Administração Pública e Sistema de Registro de Preço, inclusive com a apresentação da plataforma compras.gov, lá o módulo lá de dispensa eletrônica, tá bom? Serão 12 horas aulas lá, onde trataremos tudo sobre a dispensa eletrônica, sobre a contratação direta, inexigibilidade, formalização correta do seu processo de contratação direta e sistema de registro de preço, tá bom? Meus amigos, uma boa semana a todos, um abraço e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!